do Cavendish, Fernando Cavendish, que é outro empreiteiro que também tem aí uma linha de investigação consistente em relação a esse empreiteiro. Pois bem, o grupo que estava lá se dividiu num deslocamento de helicóptero. Esse helicóptero caiu, o Sérgio Cabral não estava nesse helicóptero e se tentou criar um mistério até mesmo da presença do Sérgio Cabral lá. Depois se descobre que ele viajou do Rio de Janeiro para Porto Seguro nesse jato, que era um jato do Ike Batista. E mais do que isso, o que você vê é que já tinha até aquela ocasião várias outras viagens que a Operação Calicut identificou. Essa identificação foi feita em viagens para Estados Unidos, Nova York, Miami, para Europa, algumas oficiais, algumas de lazer. A gente sabe que esse Agora, esquema meninos, Sim, queria interromper vocês. Diga, Queria interromper vocês um pouquinho, porque eu acho que primeiro, muito bom dia aos dois. Queria perguntar, eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho. O Camarote citou aí o termo empresário amigo. O Valdo trouxe a palavra promiscuidade. Eu estava aqui me perguntando se essa palavra seria adequada para falar um pouquinho sobre essa relação já tão estabelecida entre empresários e políticos aqui no Brasil. E acho que essa é uma chance para a gente rememorar, então, como é que se estabeleceu isso aqui no Brasil, né? E como os empresários, de que forma e com qual intensidade o empresariado brasileiro tem um trânsito tão intenso e tão seguro no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. E isso não é de hoje, né, meninos? Aline. De fato. Aline, bom dia. Exatamente, essa proximidade entre o mundo empresarial e o mundo político não é de hoje. Isso é antigo. Só que está começando a ficar mais explícito neste momento pelas investigações da Operação Lava Jato. Essa história de empresário emprestar jatinho para político é bem antigo aqui em Brasília, né? A gente conhece, a gente sabe, por exemplo, que o ex-presidente Lula costuma usar jatinhos de empresários também para se deslocar pelo país afora. Isso acontece com outros políticos também. Isso tem um custo, E né? isso é claro o seguinte, se eu te empresto um jatinho para você ficar usando pelo país, eu vou querer uma contrapartida. Eu não vou te emprestar um jatinho mundo, né? com, assim, só pelos seus lindos olhos. Não, é claro que eu vou ter interesse ali particular de ter algum benefício com isso. Então, essa promiscuidade entre o mundo empresarial e o mundo político também não é um caso só do Brasil, né? Isso também se repete em outros países do mundo. Agora, neste momento de Operação Lava Jato, está começando a ficar mais explícito no país e está começando a alterar, ou seja, tem a grande oportunidade do país de mudar. O problema é que para você mudar, tem que mudar também as regras do jogo. E até agora o Congresso não mexeu nas regras do jogo. O financiamento de campanha continua inalterado, as estruturas partidárias continuam inalteradas, ou seja, é preciso também mudar a regra do jogo. Não adianta apenas ficar descobrindo como é que funcionam os esquemas. A gente sabe que em outras oportunidades, não de forma tão gigantesca como agora, mas nós tivemos outros escândalos que foram revelados e essas histórias de uso de jatinhos não é de hoje, isso é coisa antiga, só que agora ganhou proporção maior. E não é só, eu acho que assim, jatinho é um componente, Valdo. O que a gente tem de fato é um mega esquema de corrupção, um modus operandi no Brasil, que se reproduz aí na Lava Jato, que a gente vê que assim, jatinho era só, digamos assim, era a uma das pontas. Né? Mas o que tem mesmo, e o que a gente percebe, é um esquema ali de o seguinte, era uma relação de aproximação para corromper agentes públicos e vice-versa. Os agentes públicos também chegam. E a gente vê isso no esquema do Odebrecht, todas essas outras empreiteiras, o do Odebrecht é que tem mais visibilidade, que está agora numa fase considerada fundamental, mas a gente vê em todos esses outros agentes. Ou era empréstimo que conseguia, ou era superfaturamento. Agora, então, a novidade isso... desse caso, segundo os investigadores, o Camarote, que eu tenho ouvido, é o seguinte, dessa vez com o Petrolão, a coisa ficou um pouco mais institucionalizada. Esse esquema de corrupção que sempre existia, era o partido daqui mexendo com aquela construtora, o outro partido mexendo com outra construtora. Dessa vez a gente viu, tinham reuniões para se dividir, exatamente. Os partidos se reuniam e dividiam entre as construtoras como é que seria o esquema de divisão de obras, muita cartelização. Foi uma coisa muito mais institucional, ou seja, teve uma corrupção mais institucionalizada, agora foi revelada pelo Petrolão. E a situação do Sérgio Cabral, eu acho que ela vai se complicar ainda mais, e tudo indica que sim. Você veja, essa a gente estava até conversando aqui antes. Essa é a terceira prisão preventiva do Sérgio Cabral. Ou seja, se ele conseguir escapar de uma, tem outra e outra. Então, assim,
probabilidade é de um longo período na prisão. E do ponto de vista material mesmo, está tendo aí a delação do Odebrecht. E lógico, por exemplo, esse esquema do Maracanã era feito também com o Odebrecht. Então, novos fatos serão revelados. E isso daí deve implicar ainda mais o Sérgio Cabral. Esse caso específico do Eike Batista era um esquema de lavagem de dinheiro, e aí você pega ali um esquema específico de 1 milhão com a Adriana Anselmo, que é a mulher do Sérgio Cabral, que passava para o escritório dela, mais um volume, a gente vai ver daqui a pouco na entrevista coletiva, mais um volume significativo de recursos que eram lavados e mandados para o exterior. E isso tudo com a estrutura do Eike Batista. Em troca de quê? É isso que a gente vai olhar daqui a pouco. Negócios com o governo. O governo, né? Ele era um empresário que estava ligadíssimo com esses empreendimentos do Rio de Janeiro, Raquel. Falando sobre negócio com o governo, a gente sabe que o governo está mal das pernas, não é de hoje. E, inclusive, coincidentemente, essa prisão de Eike Batista acontece no dia em que está prevista a assinatura justamente de um acordo de socorro financeiro ao Estado do Rio de Janeiro. Vocês acham que pode isso gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de mal-estar com o governador Pezão? Porque essa reunião vai ser com Michel Temer, presidente, com o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e também com o governador aqui do Rio, Luiz Fernando Pezão. Exatamente, Raquel. Olha, está prevista para as 3 horas essa reunião lá no Palácio Planalto, para assinatura, por enquanto, que estão chamando de um termo de compromisso ali para você socorrer o governo do Rio de Janeiro. Agora, nesse momento é muito ruim, afinal a gente sabe que o Pezão era vice-governador de Sérgio Cabral. Então, cria realmente um mal-estar, mostrando o seguinte, essa calamidade financeira que o Rio se encontra hoje, ela também teve uma contribuição desse esquema de corrupção que gerou no Rio de Janeiro. E vai ser meio difícil ali explicar, separar essas duas situações. O que era corrupção, o que realmente foi só má administração no governo do Rio de Janeiro, mas que agora realmente tem que ser socorrido, porque a situação no Rio de Janeiro é calamitosa. Meninos, muito obrigada. Seguimos. Quer complementar alguma coisa, Camarote? Podemos falar com você daqui a pouquinho? Rapidamente, eu acho o seguinte, você tem hoje, o Valdo fala muito bem essa questão que o governo aqui federal precisa, primeiro, em relação ao Rio, ter essas garantias e ter também a certeza das contrapartidas. Então, essa é uma questão, porque está incomodado ali, achando que o Rio de Janeiro está ali querendo já fechar um acordo, por isso que está tão cauteloso, sem ter a garantia de que vai fazer o que é preciso ser feito no Estado. E aí você tem, lógico, um governador que foi vice e que tem, sim, lógico, acaba herdando esse desgaste. Era um homem de confiança do Sérgio Cabral. Não está citado, pelo menos até agora não existe investigação apontando para isso, mas a gente percebe que no Rio de Janeiro existe, principalmente desse grupo do PMDB, uma preocupação especial até mesmo com o governador Pezão. Então, a situação, do ponto de vista político, ele fica enfraquecido e, para negociar algo tão importante, isso acaba esvaziando o poder dele de negociação. Até mesmo da questão da credibilidade fica muito abalada nessa negociação aqui com o governo federal, apesar de serem do mesmo partido, mas de grupos diferentes. É um constrangimento de qualquer forma, né, meninos? Não tem como um dia essa coincidência de fato é desconfortável, não tem como não ser. Bom, a gente pode se falar então a qualquer momento, a gente vai continuar na cobertura então dessa Operação Eficiência. Muito obrigada por enquanto aos dois.